no coração do sertão cearense, entre tempos de secas e desafios, nasceu uma história de fé e perseverança que mudaria para sempre a vida de muitas famílias. Hoje, revisitamos as raízes da Igreja Evangélica em Bicuitinga. É uma história emocionante, protagonizada por homens e mulheres que, guiados por Deus, tornaram-se peregrinos em terras alheias e fizeram com que a palavra de Cristo chegasse até aqui. No início do século XX, período em que o Brasil vivenciava o crescimento do maior movimento pentecostal que essa nação já experimentou, as Assembleias de Deus se espalhavam por todo o território nacional, propagando a tríplice mensagem do Evangelho. Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo, através dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Vingre. Aqui no Ceará, no início dos anos 30, mais especificamente num pequeno povoado de Bicuitinga, não seria diferente. Antes, distrito de Morada Nova, e se chamava Areia Branca. Essa localidade contava com um número pequeno de moradores, e as casas, distantes umas das outras, caracterizavam as dificuldades enfrentadas pelos moradores, onde a luta pela sobrevivência, em uma região de difícil acesso, era uma constância. A religiosidade do povo era enraizada apenas às tradições católicas. Nessa época, chegava à região os primeiros missionários enviados pela igreja em Belém do Pará, berço do avivamento pentecostal no Brasil. Dentre eles, figura-se a pessoa de José Alencar de Macedo, o pastor Zequinha, que chegou na região do Vale Jaguaribano, mais precisamente no município de Morada Nova, nas proximidades de Cipuada e Riacho Santa Rosa. Ali, pregou o evangelho e muitos se converteram. Seguindo sua peregrinação, pastor Zequinha chega até Ibicuitinga. A primeira família a aceitar a Cristo foi a de um homem que, mais tarde, se tornaria um exemplo de fé cristã desta igreja. A história de conversão de Pedro Freire de Brito, o Pedro Ivo, começa com uma oração e um voto a Deus. Oração essa que o Senhor atendeu milagrosamente. Meu pai aceitou Jesus em 1932, um ano de muita tribulação. Foi um ano de uma doença por nome de febre amarela, e na casa deles, que eu ainda não era nascida, mas na casa dele atingiu a toda a família. Morreu até uma irmã da minha mãe, morreu uma filha da minha mãe. E quando o papai viu aquela situação, ele já tinha ouvido o evangelho por alguns irmãos. Então ele foi orar no mato, onde tinha umas pedras, e lá ele pediu ao Senhor Jesus que, se Jesus curasse a família dele, não deixasse morrer mais nenhum, ele ia aceitar Jesus com toda a família. No outro dia, todos amanheceram curados, não amanheceu nenhum sentindo mais nenhum sintomas. Aí, quando andou um crente lá em casa, o papai contou o voto que tinha feito e disse e perguntou para ele se podia aceitar Jesus ali ou só no culto. E o irmão disse que não, ele podia aceitar Jesus agora mesmo. Então ele aceitou, chamou toda a família e todos aceitaram a Jesus. Depois ele começou a pregar o evangelho. Logo quando aceitou a Jesus, ele tinha um desejo muito grande de testificar. E testificava para os vizinhos, testificava para a família dele. E aqui ele começou a pregar o evangelho e começou a ganhar almas para Jesus. Pedro Ivo, ao servir ao Senhor Jesus na localidade de Melancias, onde residia, expandiu esse trabalho transmitindo a mensagem de salvação àquele que, no hall de membros da congregação de Açude dos Pinheiros, tem o registro de número 1, Francisco Paulo Rabelo, o Chico Branco. Chico Branco aceitou a Jesus Cristo como Salvador juntamente com a sua família, na data de 22 de agosto de 1933, originando assim a primeira congregação evangélica da localidade. Esses pioneiros seguiram sua jornada de evangelização e, posteriormente, mais e mais famílias se converteram ao Evangelho
e a congregação de irmãos começou a crescer. Aí nesse tempo que ele aceitou Jesus, não tinha templo construído, né? Mas o pessoal chamava, ele pedia permissão se queriam. Aí o povo chamava e aí ele ia, se reunia, primeiramente com a família dele, já era muito avançada uma família, e reunia nós também. Reunia muitos crentes, muitos ouvidos para ouvir a palavra de Deus, apesar que a Sul de Espinheiro era uma comunidade muito pequena, mas todos ouviam a ele pregando a palavra de Deus. Lá em duas casas eu tive de ainda ver. Meu avô, Francisco Paulo Rabelo, conhecido como Chico Branco, ao se converter a Cristo pela pregação do Evangelho, a casa dele tornou-se ambiente de culto, um local de culto. E por vários anos permaneceu assim. O Evangelho foi crescendo e mais duas residências também se tornaram ambientes de culto. A casa do saudoso evangelista Cristóvão Bandeira e a casa do irmão José Ferreira. Então, o trabalho ele se dividia assim: os cultos oficiais na casa do Chico Branco e evangelístico na casa do irmão Cristóvão, trabalhos também de oração, e na casa do irmão José Ferreira. A história da expansão da igreja também teve seus momentos de dor. Quem vê aqui as sedes, as congregações, os lindos templos já construídos, não imagina os desafios que esses pioneiros enfrentaram para propagar a mensagem do Evangelho. Houve muito preconceito religioso, né? E ainda hoje existe, mas uma proporção bem menor. À medida que o Evangelho foi crescendo, também aumentava-se as perseguições. Nós éramos conhecidos como os protestantes. Hoje evangélicos, né? Mas naquela época eram os protestantes. E havia um acirramento religioso. Por alguns momentos, meu pai registrava, meu tio Geraldo também falou para nós, nos repassava essas informações, de que os locais de culto, não aqui, mas à medida que foi o evangelho se expandindo, principalmente em Bicuitinga, né? O local que foi alugado para ser realizados os cultos era apedrejado, as pessoas se juntavam, batiam em panelas, batiam em chocalhos, para que de alguma forma atrapalhasse, né, o culto. Uma vez ele foi dirigir o culto num lugar e quando ele estava dirigindo o culto, aí chegaram 25 homens armados e foi logo batendo nos crentes, dando cacetada num e no outro, e chegaram, estava o papai não tinha o que fazer, pegou um tamborete e colocou na cabeça e ficou segurando o tamborete na cabeça. E eles furaram o tamborete todinho de peixeira, mas não atingiram a cabeça do papai. Agora os braços ficou tudo roxo deles darem cacetada. Aí o papai não suportou mais, caiu. Quando caiu, eles foram embora. Aí um ainda voltou dizendo que ia acabar de matar. E outro disse que não, deixasse que ele já estava morto. Aí foram embora. Ainda ficou umas mulheres no culto e disseram: irmão Pedro, vai embora porque eles vão voltar e vão lhe matar. E o papai saiu sem saber para onde, sem descalço, o sapatinho saiu dos pés, ele saiu só de meia. Quando foi pular um passadiço, do outro lado eles tinham botado um mandacaru, que era para quando os crentes fossem passando, eles se furarem nos espinhos. E quando o papai passou, furou os pés dos espinhos, e assim mesmo saiu andando sem poder. Começou a ter sede. Quando começou a sentir sede, viu que não suportava aquela sede, que era muito grande. Aí ele orou, pediu a Jesus que não deixasse ele morrer daquele jeito, fizesse um milagre com ele, que ele chegasse numa casa para beber ao menos água. Aí ele andou de noite mais de, acho que uns 20 quilômetros ainda. Quando chegou numa casa, chamou e a mulher saiu e atendeu ele. Ele contou que estava morrendo de sede e ela deu água a ele. Ele vinha tão doente que não segurou nem o copo. A mulher foi quem segurou o copo para ele beber água. E depois ele entrou, ela mandou ele entrar e ela foi fazer um café para ele tomar.
e cuidou bem dele o resto da noite. No outro dia, ele veio para casa, ela deu um animal para ele vir, porque ele não podia vir de pés, e ele veio, e essa família não era crente, e essa mulher estava só. Aí o papai ficou orando para Jesus recompensar aquela mulher, aquela família com salvação. Depois, toda aquela família aceitaram a Jesus. E sei que o trabalho dele foi de muito sofrimento, mas foi de grande importância para Deus, porque ele ganhou muitas almas para o Senhor Jesus. Sofreu muito, apanhou muito, foi preso 5 dias. Mas Deus, sempre presente no meio do seu povo, fez com que os nossos pioneiros vencessem todos esses obstáculos para que hoje a gente pudesse ter a liberdade de culto, né? E também caísse na graça do povo, que nos recebe muito bem. Movidos por uma fé inabalável, continuaram sua missão aqui na Terra. O pastor Zequinha, como missionário, foi expandindo mais e mais sua evangelização, não mais conseguindo atender tantas regiões. E, além disso, conhecendo o progresso do trabalho que Pedro Ivo vinha fazendo na localidade, ele passa para sua responsabilidade os trabalhos na região jaguaribana em 1951, ficando então o pastor Zequinha atendendo Quixadá e outros municípios. Porém, o trabalho de evangelismo de Pedro Ivo não se resume apenas a esta região. Ele foi desbravador em diversos outros municípios e regiões praianas de Aracati. Mas voltando para cá, sob sua direção, Pedro Ivo, juntamente com os irmãos da congregação, decidiram dar um passo muito importante: a construção do primeiro templo, a igreja-mãe da região. E foi aí que, em junho de 1956, deu-se início à construção do templo na localidade de Melancias. Após 6 meses de muito trabalho, na data de 24 de dezembro do mesmo ano, foi inaugurada a Igreja Evangélica Mãe de Bicuitinga e os cultos passaram a ser no templo. Quanto à construção da igreja aqui em Melancias, foi de muitas dificuldades, mas os irmãos eram todos alegres porque estavam trabalhando para o Senhor Jesus, fazendo uma casa para a adoração do Senhor Jesus. As telhas foram feitas todas aqui, os tijolos, a madeira foi tirada toda do terreno do papai, exceto as linhas, que foi um senhor descrente que doou as linhas. E para trazer essas linhas com distância de 4 quilômetros, foi o meu irmão e outro rapaz com uma junta de boi, trazendo essas linhas de uma em uma, porque eram grandes e muito grossas. E assim foi o trabalho feito aqui, todo à mão, não tinha nada de máquina, não tinha ajuda de governo, não tinha ajuda de prefeito, não tinha nada. A ajuda do Senhor Jesus e o grande interesse dos irmãos. E hoje ainda está aqui o templo construído, muito bonito, bem ajeitadinho, que sempre o nosso pastor, ele é muito cuidadoso com a obra de Deus. E ele tem tido muito cuidado para continuar zelando este templo. No ano de 1963, Pedro Ivo é consagrado a pastor. 2 anos depois, na data de 6 de setembro de 1965, na Convenção Estadual do Ceará, o pastor José Alencar de Macedo, o pastor Zequinha, lembra? Passa para o pastorado de Pedro Ivo a igreja de Açude dos Pinheiros e no dia 19 do mesmo mês, Pedro Ivo retorna aos trabalhos nessa localidade, agora como pastor. Em 1966, a congregação já contava com um bom número de irmãos. Foi então quando o pastor Pedro Ivo consegue a doação de um terreno cedido pelo senhor Francisco Negaó, onde os irmãos, unidos, deram início à construção do templo em Açude dos Pinheiros. No ano de 72, foi construído o primeiro templo aqui da localidade de Açude dos Pinheiros. Pastor Pedro Freire de Brito deu início à construção e no mês de outubro, de 72, houve uma grande festa de inauguração. O pastor completava bodas de ouro e nessa época eu contava com 8 meses de vida e minha mãe me levou para ser apresentado. O tempo passou,
Nós cuidamos desse templo por muitos anos, acho que uns 46 anos esse templo esteve erguido, mas com a necessidade de expandir o trabalho, em 2014 nós iniciamos a construção de um novo templo com um espaço bem maior, uma arquitetura bem mais moderna, com capacidade para 500 irmãos. E em 2016 nós estávamos inaugurando a Casa de Deus, que hoje está erguida. Porém, a igreja não se limita apenas à pregação do Evangelho e à construção de templos. Paralelo a estas missões, a igreja realizava um trabalho social junto à comunidade local, através de donativos vindo de outros países. A ONG Visão Mundial, que ainda hoje presta serviço a mais de 100 países, alcançou essa localidade em parceria com a igreja, quando pastoreada pelo pastor Pedro Ivo. Dentre muitos feitos, destaca-se a construção de um prédio escolar destinado à educação infantil, tendo como supervisor o saudoso presbítero Geraldo Ottoni. Eu considero que o papai foi um homem à frente do seu tempo. Quando ele chegou aqui na nossa comunidade, ele observou que a comunidade era desprovida de muitas coisas, né? Não havia quase nada de recursos, então ele não se acomodou diante daquilo, mas batalhou com força física, né? Força espiritual e fez muito por essa comunidade. Eu posso citar alguns exemplos. Por exemplo, não havia energia elétrica na época e ele construiu e montou um sistema de energia pública. Em cada casa ele colocou um poste de madeira, que ele mesmo foi na mata tirar a madeira, colocou a fiação e essa energia era movida a motor a combustível, né, óleo diesel. E aí ele coletava dos moradores uma quantia X para ajudar na manutenção do motor, né, no combustível. Em relação à água, a comunidade sofria também por falta de água, principalmente na época da seca, né, nas escassez de chuva. E aí ele conseguiu um poço profundo. Esse poço abasteceu toda essa região com água, principalmente o rebanho de gado sobreviveu à custa dessa água que tinha nesse poço. Em relação à educação, ele foi assim o meu maior exemplo, a minha inspiração. Se hoje eu sou professora, eu sei que tenho muito dessa missão do meu pai na minha vida, no meu sangue. Hoje em dia, a igreja ainda realiza ações na comunidade, fazendo mensalmente doações de alimentos a famílias carentes da própria instituição, como também fora dela. Na data de 10 de novembro de 1974, a missão de Pedro Freire de Brito aqui na Terra se encerra. Ele é chamado às mansões celestiais ao estar sentado numa poltrona, na sua casa em Melancias, após se despedir de toda a família ao assinar um adeus a todos os presentes e declarar de forma muito audível: Senhor, recebe o meu espírito. Com a partida do pastor Pedro Ivo, Severino Ferreira Lucena assume temporariamente os trabalhos como pastor interino, até a posse do pastor Teófilo Costa, que assume definitivamente o campo de Morada Nova e regiões. É importante mencionar também a figura de Manuel Batista, que sai de Melancias com a sua família e se estabelece em Areia Branca, onde seria hoje a sede do município de Ibicutinga. Se encontrando com alguns irmãos, Manuel Batista dá início à subcongregação de Areia Branca, assistenciada pela congregação de Açude dos Pinheiros. Com o crescimento desse trabalho, deram início à construção do templo nessa localidade. 1988 é um ano histórico para Ibicutinga, ano em que acontece a sua emancipação política. Ibicutinga agora deixa de ser distrito de Morada Nova e passa a ser município, recebendo seu primeiro prefeito. Com a emancipação do município, o pastor Teófilo Costa emancipa também a igreja, enviando o pastor José Ailton para pastorear a igreja, agora campo de Ibicutinga. No dia 14 de outubro de 1989, eu recebi a Assembleia de Deus na cidade de Ibicutinga. Ainda muito jovem, chego na cidade com muito amor à obra e com muita força para trabalhar, mas enfrentando muitas dificuldades. Nessa época a cidade era nova, emancipada, e nós éramos o primeiro pastor da cidade. E não tínhamos outro pastor, a cidade inteira, o único pastor que tinha era o pastor Ailton da Assembleia de Deus, Ministério do Tempo Central. Mesmo assim, o Senhor estava comigo
Eu lembro-me muito bem que na noite da minha chegada, eu visitando o evangelista Cristóvão Bandeira, lá no Açude dos Pinheiros, ele disse que há muitos anos estava por ali, mas não via uma alma se converter ao Senhor, um lugar muito difícil. E aí eu fiz um voto com Deus, e disse: Deus, se tu realmente me mandou aqui como me tem revelado, salva pelo menos 5 almas hoje à noite. E quando eu fiz o apelo, vieram exatamente 5 almas. Então cheguei na cidade, não tinha quase crente ainda, era muito pouco o número de crentes, mas nesse tempo abrangia todo o campo, no caso Açude dos Pinheiros, Canidezinho, Viçosa, todas as localidades eram um campo só. Então nós trabalhávamos muito naquele campo. Na lista que me deram era 86 crentes, só que quando eu comecei a procurar esse povo não existia. Muitos tinham se mudado para Pacajus, outros já tinham falecido, então a lista era muito antiga, mas eu tinha talvez aí ao todo uns 50 crentes no campo. E nessa luta em Ibicuitinga, nós ficamos de 1989, nós ficamos lá, no caso ao total de 11 anos e 3 meses. A minha saída de lá foi com muito choro, muita lágrima, porque eu tinha amizade com a cidade inteira. Eu louvo a Deus que eu fui respeitado por todos. Quero lhe dizer que em Ibicuitinga, nesses meus 11 anos, eu consegui deixar uma igreja com 400 membros, com as carteirinhas atualizadas. Então foi um milagre, foi uma bênção muito grande. E eu quero lhe dizer que Deus aprovou o meu ministério. Eu recebi uma carta lá, me autorizando a evangelista. Lá eu fui consagrado a evangelista, depois eu fui consagrado a pastor e tem sido assim a minha trajetória. Além do pastor Ailton, o campo de Ibicuitinga recebeu outros pastores até chegar na administração atual. Vale destacar, na galeria de pastores, os nomes: Aldísio Furtado, Moabe de Castro, José Ivani e Mosivaldo Pereira. Este atendeu à voz do Senhor que o incomodava para cumprir uma promessa que o Senhor fez a Cláudio Pinheiro, mesmo sem saber. Aos 16 anos de idade, 16 para 17 anos, Deus, através de uma serva, falou comigo dizendo que tinha uma grande obra para eu realizar nesse lugar, que eu não saísse daqui, que eu não me ausentasse daqui. E quando foi em 2012, já sobre a gestão do pastor Mosivaldo Pereira, a primeira vez que ele veio a esse templo aqui, que ainda era o templo antigo, né? O pastor Mosivaldo ajoelhou-se ao meu lado e quando ele levantou, ele disse: irmão Cláudio, eu vi o senhor entrando pela porta principal da igreja. E o senhor não entrou aqui como um simples obreiro. O senhor entrou aqui como pastor dessa igreja. E ele disse assim para mim: irmão Cláudio, o senhor vai ser pastor. E quando foi em 2012, no mês de março, dia 10 de março, eu estava recebendo posse do campo que estava sendo criado, gerado, o campo de Açude dos Pinheiros. E já fazem 13 anos, né, que eu estou aqui à frente desse trabalho, servindo ao Senhor com alegria, fazendo a obra de Deus e vencendo cada dia os obstáculos. Atualmente, Ibicuitinga conta com 3 campos da Assembleia de Deus. Um na sede de Ibicuitinga, presidido pelo pastor Daniel Palhano, outro em Açude dos Pinheiros, presidido pelo pastor Cláudio Pinheiro, e outro em Canidezinho, presidido pelo pastor Israel Eloy. Em Ibicuitinga, cuja igreja, seu nascedouro, seu início, foi fruto de muita dedicação de pastores que dormem, inclusive, no Senhor, pessoas que doaram as suas vidas, e faço a citação do pastor Zequinha, do pastor Manuel Teófilo, pastor Severino Lucena, esses pastores que passaram, trabalharam tanto em Morada Nova como em Quixadá, de forma que quando foi emancipado o distrito e passou a ser município, logo o pastor presidente de Morada Nova já empossa um pastor aqui, titular, pastor José Ailton, e trabalhou, dedicou-se, outros pastores vieram e toda uma dinâmica de atividade, de trabalho e, por que não dizer, de mover de Deus, porque nada disso que nós estamos vivendo hoje teria ou existiria se não fosse o Senhor, primeiro o Senhor, e homens que se doaram de corpo, alma e espírito para que hoje a igreja do Senhor Jesus aqui em Ibicuitinga pudesse estar vivendo o que nós estamos vivendo, e com gratidão do coração, porque é mais gratidão do que assim, ninguém se coloca como
privilegiado, porque não tem essa questão entre nós, mas é uma bênção que o Senhor nos dá de poder fazer parte da história de uma igreja que vem anos a fio, batalhando, trabalhando, fazendo a expansão do reino de Deus. Nós contamos com a presença, com a participação, com o engajamento, com o envolvimento de homens que acompanharam também em tempos lá atrás. Eu quero fazer aqui a citação de um dos obreiros aqui do campo, que é o Misael Bandeira, um dos antigos aqui. Viemos do São Gonçalo para Açude dos Pinheiros. Meu pai, Cristóvão Bandeira, veio no propósito de dirigir a congregação. Se reunia nas casas, né? E era um tempo difícil, mas também um tempo que Deus se manifestava, né? Não me lembro de fazer oração, mas simplesmente sem ser no culto, de bazar com o Espírito Santo, né? Meu pai foi dirigente vários anos, né? Na Açude dos Pinheiros, com muita dificuldade, mas Deus abençoou. Na época de 54, mais ou menos, abriu o trabalho da Bicuitinga com perseguição, né? Couro, né? Pedrada, né? Foi que meu pai foi a Morada Nova e pediu para o delegado de lá autorizar o delegado civil daqui para manter a ordem. Não, o Carlito, pai do pastor Cláudio, era quem era braço forte, porteiro, de coragem, né? Então se dirigiu os cultos aqui na Bicuitinga, Areias Brancas, né? E os crentes, né? Era assim, na época, buscavam mais a Deus, mesmo nas casas, né? Em 76 eu me casei e logo com 2 meses fui consagrado a diácono, né? Para servir as mesas, né? No ano de 76, já o pastor Teófilo me colocou na Bicuitinga. Passei 2 anos. Depois desses 2 anos, aí o pastor me entregou a congregação do Açude dos Pinheiros, em 76, né? 28 de janeiro. E eu estive lá até 2006, em janeiro de 2006, 14 de janeiro de 2006. Embora os seus 80 anos de idade, atualmente ele fala muita história, alguns assuntos que eu conheço hoje sobre Bicuitinga, o pastor Misael Bandeira tem sido essa pessoa que tem comentado, conversado, e digo assim de passagem, mesmo com os seus 80 anos, um homem que participa de todas as atividades da igreja, culto de doutrina, culto de ceia, escola bíblica, curso teológico, é assim uma bênção de Deus. Então eu me sinto assim, grato a Deus, é uma satisfação no coração, é a oportunidade que Deus está me dando de fazer parte dessa história, eu juntamente com a minha família, minha esposa, né, a irmã Marta Batista, e eu, pastor Daniel, trabalhando aqui em meio a esses irmãos aqui de Ibicuitinga, a igreja do Senhor Jesus, e já me sinto grato a Deus, já posso dizer que faço parte dessa linda história de dedicação, de empenho, de superação, como a igreja ela foi avançando, o trabalho do Senhor Jesus aqui em Ibicuitinga foi avançando, quantos pastores ralaram, sofreram. Hoje nós temos as nossas lutas e tudo, mas não como quando foi no início. Hoje é como uma pavimentação que aconteceu e nós estamos vivendo esse tempo maravilhoso que o Senhor tem proporcionado, que o Senhor recompense com galardões esses amados irmãos que foram os que desbravaram, na nossa linguagem a gente diz até assim, que arrancaram toco e fizeram a estrada para hoje nós estarmos aqui adorando a Deus nessa cidade abençoada, maravilhosa, Ibicuitinga. O Evangelho de Jesus chega bem antes aqui nessa região, muitos pioneiros que podíamos citar, que participaram dessa história, mas dentre eles podemos citar aqui o nosso querido pastor Pedro Ivo, pastor Teófilo, que era de Fortaleza e tive o prazer de ter um livro autografado por ele, na década de 80, 70 para 80. Eu estou há pouco tempo aqui como pastor do campo em Canidezinho. Estamos aqui há 3 meses e alguns dias, pastoreando, trabalhando com os irmãos e também ajudando neste momento do Evangelho de Jesus aqui nessa região. Para nós sempre é uma alegria acompanhar e cooperar com aquilo que foi feito lá atrás, dos nossos pioneiros que trabalharam forte, que agora não mediram esforços para estarem pregando o Evangelho aqui nessa região. E aí estamos dando sequência a esse trabalho.
E tantas vezes achamos que é fácil, né? Mas nunca foi fácil e nunca é fácil. Eles contaram para nós uma história de abnegação, de resiliência, uma história de entrega. E isso para nós é uma alegria muito grande fazer parte dessa história nessa região, levando a palavra de Deus. Me sinto muito feliz e ao mesmo instante honrado em fazer parte dessa história, em fazer parte da origem do Evangelho aqui, que nasce exatamente do meu avô, né? E ser um agente que faz a história acontecer, né? Nós não estamos simplesmente vendo a história, nós estamos fazendo parte da história e construindo a história do Evangelho nesse lugar. Eu tenho certeza que daqui a alguns anos alguém vai também estar contando a nossa história, o que nós fizemos, o que nós passamos, e isso é muito importante para a gente, porque faz parte, né, daquilo que Deus quer de cada um de nós. É que nós sejamos agente transformador da história, mudando o ambiente que a gente está. Eu até entendo que o ministro do Evangelho, ele não é para estar simplesmente atrás de uma tribuna. A igreja tem que sair além dos muros para ganhar as vidas, entrar nas localidades para falar do amor de Deus. Então eu deixo aqui para vocês todos a minha gratidão a Deus, a minha gratidão aos meus antepassados, aos pioneiros que construíram um caminho para que hoje a gente pudesse continuar trilhando por ele, e que o Senhor Deus abençoe a tantos quantos possam ver, acompanhar essa história e conhecer um pouquinho do Evangelho na cidade de Bicuitinga. Hoje, Ibicuitinga conta também com outras denominações evangélicas. Por exemplo, Batista, Adventista do Sétimo Dia, Testemunhas de Jeová, Universal, entre outras. Ao longo das décadas, a fé que moveu os primeiros missionários a desbravarem essas terras áridas continua viva, em cada templo erguido, em cada culto realizado e em cada vida transformada pelo Evangelho. A história da Igreja Evangélica em Bicuitinga não é apenas um relato do passado, mas um testemunho contínuo do agir de Deus que atravessa gerações e renova esperanças. Hoje, ao olharmos para trás, vemos um legado construído com lágrimas, oração e perseverança. Mas, mais do que recordar, este é um chamado para continuar. Que essa história inspire os que hoje seguem nesta caminhada, mantendo acesa a chama da fé, do compromisso com a missão cristã e o serviço à comunidade. O tempo passa, mas a missão continua, com a certeza de que, assim como no início, Deus continua guiando os passos da sua igreja.